da turma de Biologia Bacharelado 2016.1 da UFRB e estamos aqui para auxiliar vocês no estudo do sistema digestório. Principalmente quando bate aquele desespero e você não sabe o que fazer, então vem com a gente que a gente vai te ajudar. Olá pessoal, iremos falar sobre o sistema digestório, que consiste na absorção e digestão de alimentos. E para isso acontecer, acontecem várias atividades funcionais, como mastigação, deglutição, ingestão, absorção e também a defecação. Vou mostrar aqui alguns órgãos nesse boneco de plástico, que compõem o sistema digestório. Temos aqui a boca, a faringe, que está nessa região aqui atrás da língua. Depois da boca e a faringe, encontramos o esôfago, esse tubo aqui. Após a passagem pelo esôfago, encontramos o estômago. Depois do estômago, o intestino delgado e, por fim, o intestino grosso. Além dos órgãos que compõem o canal alimentar, existem os órgãos anexos, que são compostos por os dentes, a língua, as glândulas que são as glândula parótida, glândula sublingual e a glândula submandibular. Temos também o fígado, ele está localizado nessa região aqui, a vesícula biliar e o pâncreas, que é esse órgão aqui. E agora, nossas coleguinhas irão aprofundar mais as funções desses órgãos. E aí pessoal, agora nós vamos falar mais um pouquinho, detalhadamente, do que a colega falou anteriormente. Vamos começar pela cavidade oral. A digestão, ela começa na cavidade oral, onde o alimento entra, passando pela dentição superior e inferior. A nossa dentição ela é composta por 32 dentes. E agora eu vou apresentar eles para vocês. Venham comigo. Aqui nós podemos ver os dentes incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares. Os dentes, eles auxiliam na degradação do bolo alimentar de forma física. Após a passagem do bolo alimentar pelos dentes, ele vai sofrer uma ação química, onde as glândulas salivares elas vão excretar a saliva, que possui a amilase salivar. A saliva ela vai neutralizar o pH da boca, deixando-a ideal para a ação da enzima pitialina, que é a mesma coisa que a amilase salivar. Essa pitialina ela vai reduzir o amido em moléculas de maltose. O bolo alimentar ele vai passar pela língua e a língua ela tem o principal papel de degustação, ou seja, sentir o paladar dos alimentos. Na língua vamos encontrar as papilas, que deixa ela com uma textura áspera. E essa papila ela é composta por receptores gustativos, que tem a função de reconhecer os 4 tipos de sabores: doce, salgados, amargos e azedos. Aqui nessa peça podemos ver melhor as glândulas salivares. Aqui nós temos a glândula submandibular e aqui é o seu ducto onde a saliva ela é liberada. Aqui nós temos a glândula sublingual e seus diversos ductos. E aqui nós temos a glândula parótida e aqui é o seu ducto onde a saliva é liberada. Agora eu vou mostrar a estrutura para vocês. Bom, aqui nós temos a cavidade oral. O alimento vai passar por aqui, temos a dentição superior e inferior, temos a língua aqui, o palato duro, que ele é composto pelo osso palatino, que é esse aqui de trás, e o osso maxilar. Depois podemos ver o palato mole, que na sua terminação final contém a úvula palatina. Após a passagem do bolo alimentar pela língua, ele vai chegar na faringe. A faringe, ela é um tubo, tem contato com 3 cavidades: a cavidade nasal, a cavidade oral e a cavidade da laringe. Por isso que recebe 3 nomes: nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, de acordo com as 3 cavidades. Após a passagem do alimento pela língua, ela vai chegar na faringe.
começando o processo de deglutição. Para que esse alimento ele não entre na cavidade nasal, a úvula palatina ela vai se deslocar para trás, fazendo com que essa passagem seja fechada. Assim como na cavidade nasal, a epiglote, que é uma cartilagem da laringe, ela vai se fechar juntamente com a subida da laringe, impedindo a entrada do bolo alimentar nessa cavidade respiratória. O tubo digestório, a partir do esôfago, ele é constituído por 4 camadas. Aqui nós temos, nesse modelo plástico, as secções que representam o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Esses cortes possuem 4 camadas. Aqui nós temos a mucosa, submucosa, a camada muscular, circular e a longitudinal e a serosa. Elas têm função de absorção e secreção. Aqui existem várias células. A célula da mucosa de superfície, que secreta muco, a célula mucosa do colo, que também secreta muco, a célula parietal, que secreta ácido clorídrico e fator intrínseco, a célula principal, que secreta pepsinogênio e lipase gástrica, e a célula G, que secreta o hormônio gastrina. Como podemos ver, aqui nós temos um corte transversal do abdômen. Então, o que a gente consegue enxergar? Aqui temos o estômago, temos o fígado, os rins, temos também o corpo da vértebra, a parte abdominal da aorta, e aqui temos uma artéria que irriga o baço, temos a veia cava inferior, o diafragma, representado aqui, ó, dos dois lados. E aqui nós temos o pedículo do fígado, que contém o ducto colédoco, a veia porta do fígado e a artéria hepática própria. E essa parte azul é o peritônio, que ele reveste a cavidade abdominal, é como se fosse uma película. Após a passagem do alimento pela faringe, ele percorre esse caminho aqui, que é o início do esôfago, chamado de porção cervical. Por que porção cervical? Porque ele se encontra nessa região aqui da coluna vertebral. Após a passagem pela porção cervical, que não mostra nesse boneco, ele percorre essa região aqui, que é chamada de porção torácica. E após a passagem da região torácica, ele vem para cá, nessa região aqui, que é chamada de porção abdominal. A musculatura do esôfago na região cervical é composta por musculatura esquelética. A musculatura da região torácica é composta por músculo esquelético e liso. E a abdominal, os músculos são só lisos. Oi pessoal, vou explicar pra vocês agora sobre o estômago. Olha aqui, nossa amiguinha estômago. Está localizado abaixo do diafragma, né? Ele é conhecido como o órgão controle, que o alimento é ingerido e misturado lá dentro mecanicamente com as secreções gástricas para formar um material pastoso chamado de quimo, uma vez que esse quimo é removido do estômago para o intestino delgado. O estômago é composto por esfíncter esofágico inferior, fundo, corpo, esfíncter pilórico, curvatura menor, curvatura maior. Parte de dentro do estômago. Aqui está localizado a mucosa, que é conhecido como pregas gástricas, submucosa, muscular e a serosa, que é essa parte amarelinha aqui. Temos 5 tipos de células glândulas que secretam produtos específicos. Temos as células calciformes, que elas secretam o muco protetor. Temos também as células parietais, que elas secretam o ácido clorídrico. Temos também as células principais, que são as que secretam pepsinogênio. É uma forma inativa da pepsina, que é enzimas das proteínas. Temos também as células endócrinas, que é conhecida como célula G. Elas secretam
o hormônio gastrina no sangue. Além desses produtos, a mucosa gástrica secreta o fator intrínseco, que é necessário na absorção da vitamina B12 no intestino delgado. A atividade gástrica continuada no estômago provoca aquela sensação que a gente tem de estou morrendo de fome. O ato de encher o estômago que dá saciedade no organismo. A única função do estômago, que é essencial para a vida, é a secreção do fator intrínseco, que ajuda na absorção da vitamina B12, que chega na medula óssea e estimula a produção de hemácias. Então, gente, aqui nós temos intestino delgado. Bom, o intestino delgado consiste em duodeno, jejuno e íleo. Bom, o duodeno é a primeira porção do intestino delgado. Também é a única porção fixa e que não possui mesentério, diferente do jejuno e do íleo, que possui mesentério, que aqui nessa estrutura é representado por essa parte branca. Essa parte vermelha aqui, da vascularização, são as artérias mesentéricas. Então, no duodeno será depositado o quilo, que vai vir do estômago, a bile, que é proveniente do fígado e é armazenada na vesícula biliar. Bom, essa bile vai emulsificar as gorduras. Também será depositado no duodeno o suco pancreático, que possui enzimas como a amilase pancreática, que vai quebrar os carboidratos, que começaram a ser quebrados lá na boca com as enzimas produzidas pelas glândulas salivares, a tripsina, que vai quebrar as proteínas, e a lipase, que vai quebrar as gorduras. O suco pancreático também é rico em íons de bicarbonato, que tem como função diminuir a acidez do quimo, que vem do estômago, tornando alcalino. Esse processo é chamado de processo químico. Os nutrientes resultantes desse processo vão ser absorvidos pelas velocidades e microvelocidades da parede do intestino delgado e serão lançados então para a corrente sanguínea e aproveitados pelo nosso organismo. Aqui temos a porção final do intestino delgado, aqui temos o ósseo ileal e aqui temos o início do intestino grosso, chamado de seco. Aqui, no final do seco, vamos encontrar o apêndice vermiforme. Vemos também o colo ascendente. E temos a vascularização, onde podemos ver a veia mesentérica superior e a artéria mesentérica superior. Aqui temos os linfonodos e os ductos linfáticos. Então, gente, aqui nós temos o intestino grosso, que é dividido em seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e reto. Bom, qual a função do intestino grosso? Ele vai absorver água e sais minerais que vão ser lançados na nossa corrente sanguínea e aproveitado pelo nosso organismo. Então, após a absorção de água e sais minerais, o bolo fecal restante vai ser armazenado no reto e será eliminado pelo ânus. Então, gente, uma informação básica para vocês. Bom, quando o bolo fecal fica muito tempo nesse intestino grosso, ela vai o quê? Perder o excesso de água. E isso vai desenvolver o quê? A chamada constipação. O mesmo caso ocorre ao contrário. Quando esse bolo fecal passa muito rápido pelo intestino grosso, a reabsorção de água vai ser muito pouca. E isso vai desenvolver a chamada diarreia ou caganeira. E aí, galera, tudo bem com vocês? Agora eu vou mostrar algumas partes do nosso amiguinho fígado. Vem comigo. Faces direitos do fígado. Temos aqui o lobo direito, o lobo esquerdo, o ligamento falciforme na parte anterior e na parte inferior. Temos aqui o lobo quadrado, o lobo caudado, a vesícula biliar, o ducto cístico, o ducto colédoco, o ducto hepático comum e temos também a veia porta do fígado e a artéria hepática, juntamente com a veia cava inferior. Algumas das principais funções do fígado é fagocitar certos tipos de bactéria, sintetizar algumas proteínas do sangue, secretar a bile,
armazenar e liberar algumas vitaminas, destruir alguns glóbulos vermelhos do sangue, desintoxicar o organismo. Por exemplo, quando as pessoas ingerem altas quantidades de álcool, o fígado ele tem essa função de desintoxicar o organismo. Então, gente, o módulo lobular do pâncreas é conhecido por ser uma glândula mista, porque tem função exócrina e endócrina. A função endócrina é executada por um agrupamento de células chamadas de ilhotas pancreáticas. As células da ilhota secretam hormônios insulina e glucagon para a corrente sanguínea. Na função exócrina, as células acinosas do pâncreas secretam o suco pancreático, o ducto pancreático, que se abre no duodeno, posicionado horizontalmente ao longo da parede abdominal posterior, adjacente à curvatura maior do estômago. O pâncreas é composto pela cabeça, uma cabeça ampliada que fica próximo ao duodeno, o corpo, que é localizado centralmente, e uma cauda cônica localizada perto do baço, e também pelo ducto pancreático. Aqui vocês podem ver o ducto pancreático e os ductos acessórios. O pâncreas também é inteiramente retroperitoneal, com exceção de uma parte da cabeça. O pâncreas é suprido com sangue pelos ramos pancreáticos da artéria esplênica e também pela artéria mesentérica. O retorno do sangue venoso é feito pelas veias esplênicas e a veia mesentérica superior na veia porta. Uma curiosidade é que o câncer pancreático é o que possui o pior prognóstico dentre todos os outros tipos de cânceres. Bom, isso provavelmente é devido à natureza esponjosa e vascular do órgão, e também pelas suas funções vitais, exócrina e endócrina. A hernia de pâncreas é um problema porque o tecido mole e esponjoso do órgão é difícil de suturar. Galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado vocês de alguma forma, e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!